ano de 2016 só se fala nos Jogos Olímpicos. A cidade do Rio de Janeiro vem se preparando há muito tempo para esse grande evento. O vereador Renato Cinco vai falar sobre esse legado da Olimpíada que ele chama de antilegado. Por quê, vereador? Se a gente analisar friamente o que aconteceu na cidade, tanto na Copa do Mundo como nas Olimpíadas, a gente observa que toda aquela euforia da população no momento da escolha já foi substituída por muita decepção, porque a população percebeu, né, que o legado social, que o legado ambiental, que o legado prometido, ele está sendo entregue, na verdade, para as empreiteiras que financiam as campanhas eleitorais. Por exemplo, se a gente olhar para a questão ambiental, não vai haver a despoluição da Baía de Guanabara, não vai haver a despoluição dos rios da cidade. Se a gente olhar do ponto de vista, né, do legado social, a gente tem um saldo, nesses 2 anos da administração Eduardo Paes, de 22 mil famílias removidas de suas casas, muitas delas por conta das Olimpíadas diretamente ou de obras relacionadas às Olimpíadas. Remoções que a gente viu acontecer muitas vezes sem nenhuma necessidade e outras vezes sem que fossem respeitados os direitos da população. Então, esse legado, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social, ele não aconteceu. O senhor acompanhou essas desapropriações? O que aconteceu com essas famílias? Olha, acompanhei e realmente foi muito triste tudo que aconteceu. Porque, por exemplo, a Vila Autódromo, que é o caso mais emblemático, uma comunidade que está ali há décadas, que tinha título de posse por 99 anos, era beneficiada por uma lei desta casa, declarando como área de especial interesse social. A prefeitura chega ali, sem nenhuma base legal, começa a marcar as casas das pessoas com SMH, número 1, número 2, número 3. As pessoas perguntavam: o que você está escrevendo na parede da minha casa? Não, isso aqui são as casas que vão ser demolidas, né? Sem nenhuma base, por exemplo, estabelecendo medo, pânico e fazendo com que algumas famílias começassem a negociar. Quando as primeiras famílias aceitavam sair, o que a prefeitura fazia? Demolia as casas e deixava os escombros, produzindo doença. Em vez de produzir saúde, a prefeitura está produzindo doença. No final das contas, né, um grupo resiste, 50 famílias ainda permanecem na Vila Autódromo, mas a maioria foi removida, inclusive fazendo com que a prefeitura, ao invés de gastar 20 milhões para fazer o plano popular de reurbanização feito pela comunidade, pela FRJ, pela UF, a prefeitura já gastou mais de 200 milhões de reais para remover. Durante esses anos todos, a gente viveu no meio de muitas obras. E quando elas começaram a ficar prontas, a população começou a ficar satisfeita, acontece o que aconteceu na ciclovia. A preocupação aumenta agora com as outras obras que ainda não ficaram prontas? Sim, preocupa. E preocupa ainda mais porque não foi só a ciclovia, né? No mesmo dia, houve o desabamento da pediatria do Rocha Faria, né? Quer dizer, no momento que a tocha olímpica está sendo acesa em Atenas, a gente está vendo os reflexos concretos do que está acontecendo na cidade. Eu acho importante a gente refletir sobre o seguinte: nada disso é novo no Rio de Janeiro. Se a gente olhar para a história da nossa cidade, desde o início do século XX, a prefeitura, em parceria com o poder público de uma maneira geral, atua no sentido de garantir altos lucros para a especulação imobiliária através de uma permanente expansão da cidade para regiões sem infraestrutura. Então a gente vai lá para o início do século, a gente viu acontecer em Copacabana, a gente viu acontecer em Ipanema, a gente viu acontecer na Lagoa. Como é que é isso? Alguns especuladores acumulam terras numa região, a prefeitura chega expulsando os moradores pobres daquela região e com a infraestrutura urbana, construindo as ruas, construindo o saneamento, as instalações elétricas, etc. Quando a prefeitura termina essa operação, aqueles terrenos passam a valer muito mais do que os especuladores pagaram para comprar. O que acontece hoje no Rio de Janeiro é a mesmíssima coisa na região onde vai ficar o Parque Olímpico e a Vila dos Atletas. Aquela região de fronteira entre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, que alguns colegas aqui na casa queriam, inclusive, mudar de nome, criar o bairro Barra Olímpica para aquela região. O que a gente vê acontecendo ali? Uma região sem infraestrutura, uma área importante para a preservação ambiental do nosso município. A floresta ali, a Mata Atlântica, foi devastada nos últimos anos para aqueles empreendimentos imobiliários.
a prefeitura, com pretexto das Olimpíadas, expulsa os pobres daquela área, a Vila Autódromo e outras comunidades, entra com a infraestrutura. E empresas, né, como a Carvalho Hosken e outras vão ver as suas terras sendo supervalorizadas, né? Então, isso que acontece não é novidade, inclusive nem no sentido de se usar o mega evento como pretexto. Em 1920, foi derrubado o Morro do Castelo. O Pereira Passos, desde 1902, 1904, já queria derrubar o Morro do Castelo, mas ele não teve força política para fazer isso. Quando foi que aconteceu força política para se derrubar o Morro do Castelo? Quando a cidade começou a se preparar para a Exposição Internacional do Centenário da Independência, que aconteceu em 1922. Então, o mega evento da época, que era a comemoração do Centenário da Independência, serviu como pretexto para catalisar a força política e fazer a remoção do Morro do Castelo. Então, é uma história que, infelizmente, ela vem se repetindo há mais de 100 anos na nossa cidade. O senhor é a favor da abertura de uma CPI aqui na Câmara para apurar essas irregularidades dessas obras? Não, sou a favor, inclusive assinei o requerimento pela instalação da CPI. Estaria disposto a participar da CPI se a proporcionalidade aplicada fosse outra, né, e não essa que a gente vem questionando nas diversas CPIs da casa. Agora, eu acho que a população tem que ficar de olho, né? Tem que pressionar os vereadores, porque essa legislatura foi eleita com 39 vereadores em 51 na base do prefeito. Então, a disposição dessa casa para investigar os malfeitos da prefeitura até hoje foi nula, né? Inclusive, o presidente se recusou a abrir a CPI. A CPI foi instalada por uma decisão da Justiça, né? Então, acho que o povo do Rio de Janeiro precisa, né, ficar no pé dos vereadores para que essa CPI aconteça e ela venha a ter resultados concretos, porque muito do patrimônio, do meio ambiente e das verbas públicas do Rio de Janeiro se perdeu em função da maneira como se organizaram esses jogos. Os jogos podiam ter sido organizados de uma maneira completamente diferente, beneficiando a nossa população, por exemplo, se todo investimento fosse concentrado na zona portuária, uma área já infraestruturada da cidade, uma área que tem um potencial habitacional enorme, que poderia servir, inclusive, para melhorar a situação da mobilidade urbana, fazendo com que centenas de milhares de cariocas parassem de se deslocar, né, quilômetros e quilômetros para chegar no trabalho todos os dias. Mas a opção da prefeitura foi garantir os lucros dos especuladores da Barra da Tijuca de Jacarepaguá e não trazer benefício para toda a população. O senhor acredita no sucesso dos Jogos Olímpicos e tem medo do que possa acontecer depois que eles acabarem, como o desemprego, por exemplo? Não, olha, os Jogos Olímpicos, a gente foi muito crítico desde o momento em que foi escolhido o Rio de Janeiro como sede tanto dos Jogos e o Brasil como sede da Copa do Mundo, porque a gente sabe que o histórico, né, de um bom resultado, ele é muito pequeno, né? Na verdade, em boa parte dos países, das cidades, o que há é muita decepção, né? Foi assim, por exemplo, com as Olimpíadas de Atenas, que inclusive hoje corresponde a 5% da dívida pública da Grécia, que é um país que vive uma crise econômica que tem a ver com a dívida pública, né? Foi assim na África do Sul, né, com uma verdadeira rebelião popular, né, em função dos deslocamentos forçados produzidos pela Copa do Mundo. Né? A gente já sabia, a gente foi crítico, né? Mas a gente compreende também que a população, a gente quer viver bem, a gente quer ser feliz, né? Essa ilusão de que trazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas para o Rio de Janeiro ia trazer um grande benefício para o povo é absolutamente compreensível do ponto de vista da população. Não é compreensível do ponto de vista de quem está no poder público, que sabe como as coisas acontecem, já podia muito bem prever tudo isso, né, naquele passado. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer, vereador. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.